pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de preto, alinhado. Novidade. Grande novidade, né? Porque o meu look sempre é... Não sempre, porque eu não vou aumentar minha lista de confissão por essa mentira pequena. Mas estou aqui, me chamo Matheus Fernandes, hoje estou de preto, alinhado, camisa de botão. E aqui ao meu lado de azul. Exatamente. Cinza? Não sei. Jovercy Júnior. Estou aqui, o meu amigo Matheus, com seu bom black. Que não é, falamos 10 vezes aqui que ele tá de preto, você tá vendo, né? Estamos aqui para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Meus amigos. E aí a parte chata, que fica sempre comigo, se inscreva nesse canal. O povo já tá esperando, né, que eu vou pedir. Então se inscreve logo nesse canal, o povo assiste até o final. Ah, pô, legal, deitado no sofá, deitado na sua cama. Pô, curte aí, comenta. Se inscreve no canal. Arrocha. Às vezes o seu compartilhar pode influenciar aí na conversão de alguém, né? Então, faça a sua parte. E deixe seu comentário. Meu Deus, tanto que eu esperei esse momento. Olha só, é isso. Convidada que estava aqui guardada no meu diário, esperando esse dia chegar. Porque a gente espera, né? Ela já foi cotada aqui algumas vezes, ela nem sabia disso, mas já estava aqui citada aqui, o nome dela rolou algumas vezes na mesa do Dom Pod. E chegou o grande dia. Quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Gleides Mavignoli. Salva de palmas! Acertei a pronúncia? Acertei. Bem-vinda, Gleides Má. Que bom recebê-la aqui. Gleides Má, que é casada com Marcos Alexandre, mãe de 4 rapazes, 4 homens. Por que não dizer 4 Marcos? Né? 4 Marcos, inclusive. Ela tem 5. Não satisfeita em ser casada com mãe de 4 Marcos, é empresária, pós-graduada em gestão empresarial, diretora American e várias outras coisas que o currículo é grande aqui. Fora as ameaças. Fora as ameaças ainda que ainda estão... Ele vou, não vou... Meu amigo. Ou a gente dividir o podcast no currículo e no resto, a gente, né? Enfim. Bem-vinda, Gleides Má. A gente começa o podcast sempre perguntando, porque, como a gente também sempre fala em absolutamente todos os episódios, fuxiqueiros que somos. E, assim, pro lado bom, graças ao nosso fuxiqueiros convertidos. Fuxiqueiros convertidos. Sim. A gente gosta de saber como é que começa a história da pessoa que a gente traz com Deus. Como é que começou a história da Gleides Má com a fé? Foi pequenininha, já foi adolescente, já foi adulta? Quando foi que começou essa história com Deus aí? Partindo do princípio, primeiro eu queria agradecer por estar aqui. Gente, vocês não têm ideia de como é gostoso estar aqui nesse espaço. Gratidão, gratidão, que legal. Gratidão. Porque ao adentrar aqui, a gente sente uma paz tão grande que eu tenho certeza que o Dom Pod é de Deus. Graças a Deus. Então, eu já peço logo, compartilha, pede para se inscrever no canal, porque nós precisamos da multiplicação. E você sabia que quando você multiplica, você é abençoado? Olha só. Quando você multiplica, você é abençoado. Jesus não multiplicou lá os pães e os peixes? Sim. Por que a gente não pode multiplicar, né? Aquilo que ele coloca em nossas mãos e que vai evangelizar. Então, já logo de entrada, eu já te peço isso. E logo que não é todo dia que tem gente bonita na sua tela assim. Então, olha, valorize nossa beleza. E tem 2 coisas que a gente tem que transborda. O que é, Matheus Fernandes? Beleza e humildade. Olha, tá vendo? Essa questão de quando Deus quando eu fui tocada verdadeiramente por Deus, se tratar dessa forma mesmo, eu diria que lá dentro do ventre da minha mãe, né? Eu cresci aquela menina muito desenvolta, né? Que com espírito de liderança, sempre nas escolas era líder do laboratório, era líder da sala, era líder, né? E casei, mas o que eu digo que eu fui tocada por Deus foi quando, na minha idade já adulta, eu dentro da minha empresa, devendo quase 1 milhão, o povo diz que vai ganhando de 0 a 1 milhão, né? Sim. Eu estava devendo 1 milhão. Uau.
né? Caramba. E aí, ou você vai para Deus pelo amor, ou você vai para Deus pela dor, né? No meu caso foi pela dor, né? Eu tinha 4 filhos na época pequenininhos, imagine aí, na época um de 1 ano, outro tinha 2, quase 2, porque a diferença era, um tinha 1 ano, outro tinha 2 e alguma coisinha, o outro tinha 4 e o outro tinha 6, né? Então era uma escadinha e eu encontrei Jesus, né? Encontrei Jesus e sinceramente eu chorava, assim como Santo Agostinho, e dizia: Senhor, por que eu não te conhecia antes? Sim, Né? sim. Senhor, por que eu não te conhecia antes? Era tão... Não pode chorar não, né? Pode, não, a gente gosta. Espaço livre, Dá um like espaço tão bom. livre. Ok. É porque eu tenho um dom, dizendo o Padre Florencio, que era o meu diretor espiritual, que eu acho que ainda hoje intercede por mim, eu tenho o dom das lágrimas, tá? Sim. Então eu gosto de falar porque aí eu consigo segurar. Mas foi uma época bem difícil, né? Porque meus filhos muito pequenos, né? E eu tendo que trabalhar em cima de estratégias, porque dever eu tenho que pagar, né? E quebra de princípios é o que mais traz escassez, né? Sim. Eu já estava numa vida escassa, né? O que eu queria naquele momento era quebrar tudo isso, pagar o que eu devia e ter uma vida leve e feliz, né? Mas foi preciso a dor chegar para que eu pudesse reconhecer o senhorio de Deus na minha vida. E foi quando realmente eu enxerguei que sem Ele eu não seria nada, né? E aí comecei a trabalhar em cima disso, né? Contratei consultor, contratei advogado para poder me ajudar. E as coisas foram acontecendo de forma que, só para você ter uma ideia, uma certa vez eu fui visitar um fornecedor que tinha me vendido, né? E eu disse: eu vim aqui para lhe devolver os produtos, porque eu não consegui vender e eu não quero ficar lhe devendo. Ele disse: não, eu quero receber em dinheiro, porque eu não lhe vendi para receber produto. Eu digo: olha, mas na situação que eu tô, se os meus clientes fizessem isso comigo, eu estava no lucro, né? E ele disse: não, você vai ter que me pagar. E ele me humilhou ali com algumas palavras, e naquele momento eu só agradeci, saí de lá e fui para a comunidade Ave Maria da Sagrada Face fazer adoração. E meu marido me deixou lá e disse: por que você quer ir essa hora da noite? Eu digo: Marcos, eu quero adorar Jesus. Ele disse: você tá ficando louca. Aí eu disse: louca, tô louca por Jesus. E aí ele foi me deixar lá e eu fui, na verdade, eu queria uma oração pessoal para saber o que era qual era a direção que Deus tinha para mim, né? E naquele dia eu entendi tudo, porque eu busquei as pessoas que estavam lá disponíveis, que eu achava que estariam disponíveis, mas estavam todas ocupadas. Pedia para uma ocupada, pedia para outra ocupada, e o Santíssimo estava exposto. Aí eu digo: é Deus, a resposta está nele. Não vai estar nas pessoas. Sim. E aí eu fui para o Santíssimo, me ajoelhei, me prostrei lá mesmo e disse: Senhor, eu te entrego tudo. Tudo que tenho, tudo que sou, eu só te peço sabedoria para eu poder conduzir todas as situações. E Deus me deu um entendimento naquele dia que tudo ia se resolver. E que um dia eu iria poder conversar sobre isso com aquele fornecedor. 4 anos depois que eu já tinha sanado tudo, né? O 1 milhão já tinha sido sanado e graças a Deus a gente estava bem novamente, né? Porque uma coisa é certa, você pode não ter crédito, mas se você tiver credibilidade, você cresce de novo, né? Se as pessoas confiarem em você, se você honrar com o que você prometeu, você consegue reerguer. E aí, isso aconteceu conosco, né? E o fornecedor foi lá na empresa. E quando a minha funcionária disse assim: olha, dona Gleidismar, tem um doutor fulano aqui na frente, não vou dizer o nome, né? E ele é ele era dono de empresas de óleos lubrificantes também, assim como eu.
E, no entanto, ele queria que chamasse ele de doutor, né? Não podia chamar sem ser doutor. Eu digo, o doutor. E aí eu fui lá receber ele. Aí ele disse, olha, eu vim dizer para você que nós estamos de portas abertas, os créditos estão... A gente sabe que acontece, comércio é assim mesmo, tem altos e baixos. Aí eu disse, não, com certeza, não se preocupe não, que a gente vai continuar comercializando aí com vocês, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembra naquele dia que eu fui lá na sua loja? Naquele dia eu só tenho uma coisa para lhe dizer, eu agradeço a Deus por você ter me levado até os pés de Cristo. Né? E aquele momento, aí ele não entendeu nada. Aí eu olhei para ele e disse assim, foi apenas por eu ter tido aquele contato com o Senhor que me fez eu ir até o Santíssimo e me ajoelhar e pedir orientação para Deus. E ali eu vi que eu dependia mesmo de Deus. E se não tivesse acontecido isso, eu não tinha passado por esse momento, né? Eu não tinha tido essa certeza. E aí eu não sabia que ele era judeu, né? E, no entanto, nada contra, mas eu sabia que ele dizia em reuniões que não falasse de Jesus ali. Sim. Né? E, no entanto, eu estava naquele momento apaixonada por Jesus. Então, eu acho assim que o ápice de tudo foi essa situação que eu passei dentro da nossa empresa, né? Sim. E eu tenho muitas histórias para contar, gente. Meu Deus, a experiência de você guardar isso na memória, né? Eu fico imaginando como deve ter sido na cabeça dele também, de, cara, como assim? Eu fui daquela forma e ela encontrou refúgio em alguém que eu tenho, né? Todas essas aversões, tudo isso aqui. E pensar em como é que tava a cabeça quando ele recebeu isso, com tanta... E hoje ele é nosso amigo, tá? Olha só, Olha tá só. vendo? Amigo. Com tanta gratidão, que é o grande fruto do cristão, né? Ele oferece aquilo que o próprio Deus dá pra gente, né? E, meu Deus, é impactante mesmo isso. E assim, quando eu falo também que desde o nascimento, é porque eu sei que eu sou um desejo de Deus, né? E eu acho isso muito importante, você saber que você foi desejada por Deus, né? Sim, Por mais que Jesus. seu pai ou sua mãe tenha passado ali um momento difícil para poder lhe gerar, porque não tenha condições, né? Mas Deus quis que eu viesse. Então, se ele quer a minha presença aqui, a diferença tem que ser feita, né? Então, eu fico muito assim, às vezes quando sou desobediente ou então faço algo que não agrada a Deus, eu fico muito, 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 muito triste. Não por como é que se diz? Um sentimento piegas, mas um sentimento mesmo que rasga o meu coração. Sim, Até às sim, vezes sim, o Padre sim. Florencio, quando eu me confessava com o Padre Florencio, de padre, eu quero me confessar de joelho. Menina, não precisa de joelho. Eu digo, precisa, padre? Por favor, deixa eu ficar de joelho. Né? Mas assim, são vários momentos assim que eu posso contar para vocês que Deus é meu refúgio. Agora é muito bonito isso do reconhecer mesmo, né? De sermos desejo de Deus. Quando a gente tem essa certeza no coração, acho que muita coisa na vida a gente dá mais valor, né? As coisas da vida, coisas pequenas, né? Que a gente passa, que a gente é desobediente e a gente lembra, né? De onde a gente veio, quem sonhou com a gente primeiro, vai justificando a nossa caminhada. Agora, Gleismar, caminhando um pouquinho na nossa conversa aqui. Já falando da Gleismar empreendedora, né? O teu empreendedorismo hoje, ele é bem direcionado ao público feminino, né? Hoje. Sempre foi assim? Como que começou esse desejo por empreender? Por empreender. Vocês entenderam. Com esse público, como que começa essa história? Na verdade, eu sou proprietária da Macrolube, né? Lubrificantes. E a Macrolube é formada por um público, os colaboradores são Muito caboclo. maior, 90% homens, né? Sim. E há 4 anos atrás eu vinha pedindo a Deus
um outro negócio para mim, né? Já que meus filhos tinham crescido, então meus filhos vão tomar de conta. E aí eu vou fazer outra coisa, porque 2 fontes de renda é melhor do que uma, né? Sim, sim. E aí eu pedi uma base, né? Até aí Deus também está presente, gente. Eu pedi uma base para uma amiga, uma base de maquiagem, né? Sim. E aí ela foi me vender a base. Eu disse, olha, eu posso me cadastrar. Ela disse, olha, você pode se cadastrar e pode comprar para consumo. Eu digo, então eu quero. E aí a diretora estava junto e disse, por que você não faz o negócio? Eu digo, não, eu tenho que tomar de conta da empresa, não dá certo não. Aí ela disse, olha, eu acho que vai ser uma boa para você, porque você vai comprar com desconto de mais de 40%. Eu digo, não, mas eu vou fazer um pedido, mas não agora, mais na frente. E aí eu fiz só a inscrição, o cadastro. Quando foi no domingo, eu pedi uma amiga para que a gente pudesse fazer uma oração, né? E aí na oração, ela disse, Gleides, eu vejo, ela é dom de visão, né? Sim. Ela disse, eu vejo um botão de rosas e esse botão começa a abrir. E ele começa a brilhar, mas eu não sei o que significa. Aí eu disse, eu já sei. Deus quer que eu faça Mary Kay. Aí ela, não, Deus quer que você continue fazendo os seus eventos religiosos, né? E aí eu disse, não, mas dentro desse público feminino eu posso evangelizar essas mulheres. Não vou sair da direção que Deus está querendo para mim, né? E aí, quando foi no dia seguinte, eu não consegui dormir. E sempre quando eu não consigo dormir, eu pego o texto e vou rezar, né? E nesse dia eu disse, vou pegar um livro de Mary Kay Ash, que está guardado há 3 anos, que uma amiga minha tinha me dado. E aí peguei o livro. Quando eu virei o livro, tinha escrito assim, gostaria que todas as mulheres, a palavra da senhora Mary Kay, gostaria que todas as mulheres que entrassem na Mary Kay, entrassem como se fosse um botão de rosas e que desabrochasse, a ponto de brilhar que nem ela pudesse imaginar. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu digo, não, Deus quer isso. Deus quer isso. Eu, mas como assim? Eu vendo milhões e agora eu vou vender batom? Né? Caramba. Aí eu digo, mas se Deus quer, vai ser aqui, né? E aí eu fiz o pedido. Não tinha cartão na época. Pedi emprestado porque eu tinha feito uma reforma muito grande na empresa e não tinha limite no cartão. Pedi para minha irmã. E minha irmã passou o cartão para mim e com 1 mês, mais ou menos, eu já tinha pago todo o cartão dela. Então, assim, eu vi uma oportunidade naquele negócio e que deslanchou na época da pandemia, né? Eu tinha 4 meses para me tornar diretora e eu me tornei diretora com 1 mês, né? E eu vejo o dedo de Deus em tudo que eu faço dentro da Mary Kay. Uma empresa que tem como os valores Deus, família e carreira, né? Então, assim, todas as nossas reuniões eu faço uma oração antes, eu levo as pessoas também para orar. Se não gostar, não vai ficar comigo, né? Porque eu não posso, é do time. Né? Não posso abrir mão disso, sabe? Porque se Deus me deu, então Ele vai fazer com que floresça. Não foi a promessa, né? Mas esse público mais feminino é justamente isso, né? Por conta da Mary Kay mesmo. Cara, é curiosíssimo como a gente percebe que Deus continua falando na nossa vida, né? Às vezes a gente tem a impressão de que Ele só falou na história, assim, aleatoriamente com os santos e lá atrás, mas Ele continua falando, né? Ele continua... São os santos de calça jeans, né? Exato! Ele continua movimentando a voz dele para as pessoas que estão buscando por Ele, né? Sempre que eu vejo histórias como essa e testemunhos como esse, eu fico encantado com a paternidade. Sabe? É aquele Deus que faz questão, né? De dizer... Eu sou pai, sabe? Eu sou o Senhor, Deus, mas eu também sou pai.
Eu tô olhando pelos meus filhos, eu tô falando com os meus filhos, eu quero o bem dos meus filhos. Isso é... Você tocou num assunto tão importante que eu me remeti para um encontro que eu fui na Canção Nova com a Emi Nogueira. Sim. Né? Não sei se vocês conhecem o Vanilton do Shalom. Dos primeiros. Sim. Ele não sabia. E eu ia pra... se eu for contar minhas histórias, a gente tem que marcar aí. Graças a Deus que nós estamos num podcast, que é o lugar de falar muito. Então, assim, estamos no lugar certo. E o Vanilton me ligou não, era na época do Message, MSN, né? Sim. Nossa. Então, ele mandou um MSN pra mim, disse, minha irmã, assiste o Fio de Ouro da Emi Nogueira, que vai ser transmitido pela Canção Nova. Eu digo, amiga, eu vou pessoalmente com algumas amigas. Porque pra onde eu vou, tem que levar a gente. Os intercessores. Eu nunca vou só. Aí só sei que ele disse, eu não acredito que você vai. Pois então, faz o seguinte, dá um abraço nela por mim e diz pra ela que é meu aniversário domingo. Aí eu disse, tá bom. E pede pra ela rezar por mim. Eu digo, tá bom. Vou pedir isso para Emi Nogueira, mas saiba, receber um abraço da Emi, eu lembro como se fosse hoje, receber um abraço da Emi seria uma grande graça. Vou pedir que Nossa Senhora passe à frente, que São Padre Pio interceda, pois só Deus sabe do que eu estou precisando. Essa foi a frase que eu mandei para ele. E aí fomos, né? E lá no Auditório São Paulo, lotado. Eu fiquei na primeira fila com uma amiga minha que mora lá na Canção Nova e as meninas ficaram lá atrás. E a Emi Nogueira disse que o Espírito Santo de Deus queria que uma pessoa naquela plateia se levantasse, porque ela sentia muitas dores de estômago, né? E que essas dores de estômago era proveniente, talvez, da não aceitação da gestação da própria mãe na época de fecundar o feto, né? Sim. E aí eu fiquei olhando para trás, né? E minha amiga, conhecendo minha história, disse, Gleismar, se você não levantar a mão, eu vou levantar. E eu disse, não, mas não é comigo não. Eu olhava para trás, eu digo, eu não vou levantar não. Aí a Emi Nogueira disse, por favor, essa pessoa vem aqui. E aí a minha amiga disse, se você não for, eu vou levantar sua mão. Aí eu peguei e levantei minha mão. Aí a Emi Nogueira me chamou e ela disse, é você mesma. E me deu um abraço. Aí quando ela disse isso, aí eu comecei a chorar, porque eu lembrei do Vanilton me pedindo um abraço. Né? Meu Deus do Se céu. você encontrar com ela, dê um abraço e diga que domingo é meu aniversário. Né? Então, assim, como Deus cuida. Sim. Né? E muitas vezes é nas pequenas situações, não é nada de extraordinário, né? Mas, claro, um caso desse, eu fiquei assim, eu digo, você tocou na questão da filiação divina, e eu lembro que ela dizia muito, por isso que eu estou remetendo para essa história, ela dizia muito para que a gente pudesse reconhecer que nós somos filhos amados de Deus. E ali eu me envaidecia tanto de ser filha de Deus. Meu Deus! Isso vai para você. Fica com essa. Você é filho de Deus. De Deus, de Todo-Poderoso. Né? E naquela noite, ela pedia para que a gente ficasse em silêncio. Então foram as amigas tudo no carro em silêncio, ninguém podia falar nada, nem pedir um copo d'água para outra, a gente pegava o copo e... não podia falar nada. E aí a gente só foi se falar, essa era na sexta-feira, a gente só foi se falar no domingo, né? E aí no domingo nós fizemos uma oração lá no quarto dessa minha amiga que mora lá na Canção Nova, e aí eu me prostrei. E eu lembro como se fosse hoje eu dizendo assim, Senhor, é a tua filha que está pedindo. Era uma graça que ela estava pedindo. Eu disse, Senhor, é a tua filha que está pedindo. Por favor, realiza. Mas naquele momento que eu falei aquilo, que eu nunca tinha tomado posse dessa filiação divina, eu disse, meu Deus, eu sou filha. Eu sou filha dele, né? Então eu fiquei...
fiquei convencida ali naquela noite, né? E um mês depois, menos de um mês depois, ela conseguiu a graça daquele pedido que estava sendo feito. E aí foi que, Meu Deus do céu. mais ainda, eu fiquei com a certeza de que eu sou filha amada do Pai, né? E quem como Deus, né? Quem como Deus? Eu lembro de, tipo... Existem algumas orações que a gente faz na vida que a gente tem... Deus, assim, ele dá a graça que é como se a gente tivesse a certeza que essa oração vai ser ouvida e vai ser atendida. Na hora que a gente fecha a boca, assim, na hora que a gente conclui o pensamento, é como se a gente soubesse. É como se Deus dissesse, eu vou deixar tu saber que eu vou fazer isso. Tá, então você tá puxando outro assunto. Podia ser sempre, né? Outra história. Eu tenho uma devoção por São Padre Pio, né? Começou numa Maravilhoso. viagem, eu dei carona para uma amiga, a gente ia para Recife e a amiga ia para João Pessoa, né? E aí ela pediu carona e ela ia lendo São Padre Pio, um livro parecido com esse, do Laranja. Renzo Alegre, né? É um laranjinha? É. E aí, que tem escrito Padre Pio, né? Uhum. E aí ela ia lendo o livro e ela foi me contando a história e aquilo ali. Eu digo, eu quero conhecer esse homem, né? Esse santo, né? E aí eu fui, quando cheguei em Recife, eu fui direto nas Paulinas. Eu quero um livro daquele, que ela disse que era difícil encontrar aquele livro, né? Naquela época, acho que tá o quê? 15 anos, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei lá na Paulina, só tinha um livro. Esse livro vinha de Portugal, né? E aí só tinha um. Eu digo, pois pronto, esse livro é meu. E eu comecei a ler o livro. E eu acho que uns 3 meses depois, eu já comprei a história de vida dele, né? O DVD. Sim. Assisti, levei para São Luís. Eu digo, eu vou ficar na casa da tia do meu esposo, então eu vou botar ela para assistir também. Que nem assim, né? Sim. É, exatamente. Se der pra chamar os vizinhos também, né? Tá bom. Exatamente. Olha o negócio aqui, presta atenção aqui, ó. Mas é Essa bom. parte é boa, essa parte é boa. É. E aí ela assistiu, gostou da história. E eu tinha uma amizade com as irmãs da Hesed na época, né? Quando elas vieram pra Teresina, é outra história também. Sim. Elas passaram um mês lá em casa, antes de ter a casa delas aqui em Teresina, né? Caramba. E aí, Olha só que legal. eu lá em São Luís, eu disse... As irmãs da Hesed disse que a gente tem que ter uma cruz na porta da casa da gente. Pois eu quero comprar essa cruz. E aí, fui... primeiro conhecer as igrejas de São Luís, que era a primeira vez que eu estava indo em São Luís. E aí, quando a gente chegou na igreja, a gente estava indo em direção às Paulinas para comprar a cruz, né? Aham. Mas eu queria conhecer primeiro aquela igreja lá, acho que é catedral, ali, uma Eu bem ainda não grande, fui em perto São do Palácio Luís, do não Governo, sei. uma coisa Também não assim. fui, mas vi dizer que são muito bonitas as igrejas lá Da Sé, né? da Sé. E aí, eu fui pro Santíssimo. E no Santíssimo, eu pedi uma graça para Deus, que era ir visitar o corpo do Padre Pio. Sendo que naquele momento que eu pedi, eu chorei muito e eu sabia que aquela oração tinha chegado até o céu. E aí me silenciei, porque muitas vezes o ideal é que silencie. Não é nem muitas vezes, né? E eu já percebi isso comigo, que todas as vezes que eu sinto e silencio, logo depois acontece, aí eu relato, né? Mas eu agora tô com mania de anotar. Sim. Essa mania é muito Entendeu? boa. Tomar nota. Tô com mania de anotar para poder você enxergar que é verídico. Exato, Né? exato. E aí, simplesmente, quando eu terminei minha oração, que me levantei ali, de olho inchado, né? Meu marido diz assim, Gleidisma, olha quem é que tá aqui. Era um quadro de Padre Pio na parede da igreja. Aí eu fui lá, eu digo, Marcos, eu acabei de orar e fiz um pedido. Ele, mas o que foi que você pediu? Eu digo, não posso falar, né? E aí, vi aquele quadro, tirei uma foto com o quadro, eu tenho até uma foto com um quadro. E eu digo, Marcos, eu quero ir agora comprar minha cruz. Né? Aí fomos lá na Paulinas. Quando eu cheguei nas Paulinas, eu vi um livro do Padre Pio, folheei o livro e tinha
como se fosse um túmulo, né? Aí eu olhei assim, o meu sentimento naquele momento era, um dia eu vou estar aqui. Porque foi aquele pedido que eu tinha feito. E aí, eu tinha uma mesinha, eu sentei com a tia do meu esposo, eu escolhi a cruz e meu esposo foi pagar no caixa, né? E aí a tia do meu esposo disse assim, não, chega um rapaz até mim, a gente imagina que anjo, ele é louro, sim, os cachinhos, tá. olhos azuis, E né? umas asas maravilhosas. Dizem que ele é bem grandão, né? Não, com um mas olho gigantesco. Não sei como é o nome dele, rapaz, que foi até na Ania, o Pedro Siqueira, pronto, ele usa a galera. Tem uns que não cabem nem no celular. Pedro Siqueira são 3 metros de altura, Exato. as asas enormes, né? Que pega com a gente assim, vai lá. Exatamente. Eu fico viajando no Digimon. Então, eu fiquei sentada e o rapaz chegou pra mim e disse assim, você é devota de Padre Pio? Aí eu digo, sou. Aí ele disse, tem alguma relíquia? Aí eu disse, não. Ele disse, a partir de hoje você vai ter. Quando ele abriu a bolsa, não tinha nada dentro da bolsa, só um pedaço do tecido do Padre Pio, né? E aí ele pegou e me entregou. Aí eu disse, na hora que eu me levantei, aí ele, não agradeça a mim, agradeça a Padre Pio. E foi embora. Semelhante, E aí foi embora, né? Aí eu disse pra tia do Marcos, eu digo, tia, vamos lá na calçada pra ver onde é que ele entrou. Não tinha um carro, porque o quarteirão era muito grande, né? Então, se ele tivesse pego o carro, a gente via ele lá na frente, né? Porque foi de imediato, assim. Ela disse, você conhece esse rapaz? Eu digo, não. Vamos ver onde foi que ele foi, né? Ele sumiu, né? Então, assim, eu vi ali um desejo, porque o Padre Pio, ele escolhe seus filhos espirituais. Sim, e une, viu, amigo? E une seus filhos espirituais. Quando você tiver assim, uma situação, que alguém se aproximar de você, e começar a lhe ajudar, que começa... Pergunte se não é devoto de Padre Pio. Geralmente são os devotos de Padre Pio que estão ali, tentando te ajudar. Então, assim, essa conexão com o Padre Pio e essa conexão da filiação divina, né? É fantástico. Nossa. Assim, tá, mas foi lá ver o corpo dele. Ah, que legal. Deixa eu pegar na tua mão de novo, pelo amor de Deus. Pelo menos quase uma relíquia de terceiro grau ali, ó. Eu fui no dia seguinte, no ano seguinte, eu não tava com condições na época. Sim. Tava passando dessa situação difícil na empresa, né? E aí eu tava com aquela vontade, né? De ir, sabe aquele desejo mesmo? E aí a madre da Hesed chegou para mim e disse, Dona Gleides, mas eu sonhei com a senhora. Sonhei que a senhora ia para São Giovanni Rotondo. E aí eu disse, madre, se esse sonho tornasse realidade, ela disse, vamos rezar. E um belo dia, eu sonhei indo e fui para missa lá na Hesed. Quando eu chego lá, tinha um senhor, ele já até faleceu, ele estava atrás de mim, aí ele disse assim, você é devota de São Pio, né? Aí eu disse, sou. Aí ele, você já foi lá onde ele nasceu, onde ele viveu? Aí eu digo, não. Pois vá, viajar é cultura. Olha. Aí eu digo, tá bom, vou pela cultura. E aí ele disse, quando você for, você traz um terço pra mim? Aí eu digo, tá bom, eu trouxe um terço pra ele, mas logo depois ele faleceu. E a viagem foi toda guiada por Padre Pio. Outro podcast. Ah, sim, não, esse vai marcar. Já. O segundo, merecido. Eu fiquei curioso também, aqui tu trouxe um livro do Padre Florencio, né? Estamos conectados. E aí eu fiquei tentando encaixar na minha cabeça aqui, quando é que o Padre Florencio entra na vida da Gleidismar? Onde é que acontece aí esse collab? Na verdade, eu fui aluna de Padre Florencio, sim, né? Eu estudava no Diocesano, um colégio de padres, né? Uhum. E um espaço aqui que eu vou abrir, e quando a gente tinha
uma aula por semana, que era a missa. Uhum. E na missa, né, quando falava o nome do bispo, né, que dizia Dom Miguel, Nossa. e eu dizia, será se um dia eu vou conhecer esse grande homem, né? No entanto, Dom Miguel se tornou meu padrinho de crisma. Olha só, que presente. legal. E fechando aqui, eu fui aluna lá do Diocesano e o padre Florencio, não tive muito contato com ele nessa época. Meus irmãos tiveram muito contato com ele. Antes dele falecer, a gente teve a graça de reunir todo mundo ali Eles reuniram todos na escadaria, tiraram foto com o padre Florencio, tem até aqui no livro. E eu fiquei muito feliz por ter sido ponte para isso, né? Para eles tirarem essa Que foto, legal. né? O João Sim. Cláudio. Sim, sim. Muitos conhecidos estão lá na foto. E aí, eu me tornei, eu casei, né? Casei, tive meus filhos. Um monte de e marca. me tornei, um monte de marcas, e me tornei devota de São Padre Pio. E nessa devoção eu queria fazer, eu sou muito... o que me envolve mais na questão da fé, o que me motiva é ouvir as histórias, os testemunhos Sim. das pessoas, né? Eu acho que isso me motiva muito e aumenta muito a minha fé. Então, eu digo, eu vou fundar um evento. Eu gosto de eventos, né? Lá em casa eu vou fazer todo dia 23 de setembro testemunhas de fé. Então, ia uma pessoa do Shalom, uma da Comunidade Ave Maria, uma na época Toca de Assis, Sim. e iam falar como se converteram. E aí eu convidava os amigos, né? E quando eu digo assim, ó, a gente precisa Ela armava a arapuca. a gente precisa de um luau para contar todas as histórias, é porque eu ainda vou realizar isso. Viu? Tá na cabeça ainda. Olha aí, tá? Então eu tinha esse testemunho de fé lá em casa. E aí, no primeiro encontro, eu fui receber a oração do Vanilton no Shalom. E aí ele disse que São Miguel Arcanjo estava muito presente na minha vida. E eu digo, eu tenho certeza, devido a outras histórias que já aconteceram comigo, que São Miguel provou que estava comigo, né? E aí eu fui comprar uma imagem de São Miguel, porque eu tinha visto essa imagem uns 4 meses atrás, daquele dia, e eu disse, se a imagem estiver lá, é porque ela é para ser minha. E aí eu fui comprar a imagem, e tava lá a imagem lá embaixo, né? E eu digo, guardada. Separada, reservada, né? Aí eu digo, vou levar essa imagem. Levei a imagem e disse, vou pedir pro Padre Florencio. Eu não tinha contato com ele, né? Desde quando eu estudava lá, não tinha. Mas eu soube que ele era devoto de Padre Pio, né? Sim. Isso eu não sabia. Ele era devoto de Padre Pio e que confessava dia de sábado. Não era só dia de sábado, mas ali era um sábado e que eu poderia me confessar com ele. Eu sabia que Padre Florencio, muito conservador, né? Ele também não gostaria de receber uma mulher de short e camiseta, né? E, no entanto, eu estava de short e camiseta. E aí, quando eu cheguei na frente do Diocesano, lá sempre movimentado, mas tinha a vaga lá para eu colocar meu carro. Eu digo, Nossa Senhora já abriu as portas, né? Se tivesse uma quitanda da mulher vendendo uma roupa. Aí eu digo, já tá até reservado aqui. Aí eu liguei para uma senhora amiga minha, muito católica, né? Eu digo, olha, eu tô desse jeito, assim, minha filha, mas você tinha que botar uma blusa de manga comprida. Aí eu digo, mas ele tem que me conhecer como eu sou, porque aí se eu tiver errado, ele vai me dar uma chicotada lá dentro. E assim eu fui, né? Cheguei lá com São Miguel nos braços, ele é grande, ele é assim. Fui com São Miguel nos braços, e quando eu chego lá na sala dele, no laboratório, né? Eu não estava na intenção de me confessar, porque eu não tinha pecado, né? Quase santa, né? Sim. E aí, quando eu cheguei lá, que ele disse, bota isso aqui e começa a contar teus pecados. Nossa. Gente, eu chorava.
Era pecado, e pecado, e pecado. E eu contando. E aí ele, quando terminei, né, ele disse, acabou? Eu digo, padre, acredito que sim, não tô lembrando mais de outra coisa agora. Aí ele, fica em pé, porque eu tava de joelho. E aí, quando eu fiquei em pé, ele disse, me dá um abraço. E o Padre Pio era assim, né? O Padre Pio, ele dava um tapa, Sim. via a tua reação, aí me dá um abraço, né? E ali eu vi direitinho, como se Padre Pio tivesse ali naquele momento, né? Sim. E ali começou nossa amizade. E foi uma amizade verdadeira. Que legal, Uma que amizade legal. verdadeira. Para você ter uma ideia, eu fiz minha viagem para São Giovanni Rotondo e todos os dias eu falava com o Padre Florencio pelo Skype. E aí, como foi hoje? E como foi hoje, né? E eu dizia assim, padre, a excursão vai até Roma e eu queria ir para São Giovanni Rotondo e eles vão voltar para o Brasil. E eu queria ficar em algum local lá em Roma, porque a gente ia fazer uma excursão grande, eu e meu marido, e queria ficar em algum local em que eu pudesse um albergue, alguma coisa mais barata, Sim, né? sim, Ou então sim. de graça. E aí eu vou falar com o pessoal do Shalom. Aí o pessoal do Shalom ia ter retiro naquela época. O que aconteceu? Fiquei com o pessoal do Brasil até o último dia. E aí fomos para... Eles voltaram para o Brasil e o guia disse que era para o primo dele ir pegar a gente lá no hotel. O guia foi pegar, levou o primo dele foi pegar a gente e quando a gente chegou lá no hotel do primo, era novinho, estava inaugurando naquela semana e ele disse, não me precisa pagar nada, só deixa a chave debaixo aqui desse livro. E amanhã a gente vai lá na oficina, que eles chamam escritório de oficina, né? A gente vai lá na oficina para que porque ele arranhava o português, né? Para que eu possa dizer para vocês como que vocês vão fazer para ir para São Giovanni Rotondo. Então ele ensinou tudo, né? E aí nós fomos guiados mesmo por Padre Pio para ir para São Giovanni, né? Recebi muitas relíquias lá. Padre Pio sempre teve muito presente assim na minha vida, né? E aí eu contei tudo pro Padre Florencio e tal, e ele encadernou toda a minha viagem. Eu tenho em casa toda encadernada, porque ele sempre fazia isso. Sempre que eu ia lá me confessar, ele me dava um livro que ele tinha feito. Vencendo o medo, vencendo as tentações, conquistando milagres, tudo ele me dava o livrinho, né? E foi uma amizade muito verdadeira, né, entre eu e o Padre Florencio. Uma vez um certo padre chegou para mim e disse, menina, Padre Florencio nem toma banho. E aí você vem abraçar ele? Aí eu disse, o senhor nunca sentiu o cheiro de santidade nele? Aí ele, e é por isso que você abraça? Aí eu digo, é. Eu disse, a sua bênção, padre. E ele não beijou minha mão. Aí eu disse, por que você não beijou minha mão? Aí ele disse, por que você quer que eu beije? Aí ele disse, não, eu beijei, eu fui beijar a mão dele e ele não deixou. Sim. Aí ele perguntou por que eu queria beijar a mão dele. Aí eu disse, porque que eu saiba, o senhor eleva o meu Senhor no altar. Né? Aí ele beija minha mão. Sim. Uau. Então, assim, e eu sabia que existia ali uma certa perseguição com o Padre Florencio, né? Padre Florencio, ele viveu a humildade por muito tempo. Ele era um homem muito duro, né? Ele era Padre Pio. Padre Pio, ele era duro, né? Sim. Mas Padre Florencio, ele era muito santo. Ele, inclusive, eu sonhei com a morte do Padre Florencio. Eu sonhei em maio, né? E contei para ele no final de maio. Ele adoeceu em junho e morreu em agosto. Sendo que quando eu contei para ele, era apenas um sonho. Eu contei achando que... Não foi em tom de profecia ou coisa do tipo? Não, eu disse, padre, eu sonhei com o senhor. Ele foi, como foi o sonho?
Eu disse, não, eu sonhei que tinha uma multidão, aí vinha uma fila de carros, e o carro da frente vinha até mim, e o senhor saía pelo teto, e eu estava como se estivesse olhando de camarote, e o senhor pegava na minha mão. Aí acabou o sonho. E no sonho eu olhava para aquela multidão e dizia assim, já pensou uma multidão dessa louvando a Deus? Né? E aí acabou o sonho. Aí ele disse, está perto. Aí quando ele disse isso, com aquele olhão azul, aí eu comecei a chorar. Aí ele, por que choras, se eu ainda estou aqui? Aí, como que se segura, né? Aí é que chorou mesmo. Aí é que eu chorei mesmo. E aí, o que foi que aconteceu? Aqui foi o último, aqui a gente tem o livro aqui do Fernando Macedo e do Gustavo Sade, né? Que eles escreveram. Aqui sou eu, tirando foto deles. Sim. Com a foto de quem? A foto de quem na camisa, ó? É, Padre Pio. É o Grupo Alívio do Sofrimento na época, né? Sim. E ele era o nosso diretor espiritual. E eu dizia que o Grupo Alívio do Sofrimento ia existir até a morte dele, né? E aí, o que que acontece? Eu contei a história, eu fui chamada pelo Gustavo e pelo Fernando para contar essa história. Na sexta-feira, Padre Pio já estava na UTI, e aí eu contando a história para eles, eu senti como se Padre Florencio estava na UTI. Eu senti como, é porque se mistura. Estavam juntos. Graças a Deus, vários padres ali, né? Então. E existem poucos padres iguais ao Padre Pio, como foi Padre Florencio. Olha só que legal. E aí o padre Florencio estava já muito ruim. E eu fui dar minha entrevista. Sendo que nessa entrevista que eu dei no Diocesano, eu só chorava. E eu contando a história, e aqui o capítulo fala sobre eu e o Padre Florencio. O último capítulo do livro é Por que Choras? Ah, caramba. E eles fizeram um paralelo entre Maria Madalena, quando Jesus disse, por que choras? E eu nunca liguei uma coisa com a outra. Eu só fui ligar quando eu fui ler o livro, né? E assim, a história de... O livro é escrito por quem? É escrito por Fernando Macedo e Gustavo Sade, que é professor da universidade, né? Universidade Federal. A saga de um jesuíta, né? É a história de Padre Florencio Letti. Então, assim, Padre Florencio, ele foi muito presente na minha vida, né? E o fato Só um minutinho. dessas histórias acontecerem, né? Foi que teve mais essa ligação com o Padre Pio, que ele era muito devoto de Padre Pio, né? E de Santa Teresinha também. Meu Deus, que incrível. É muito interessante ver a relação que que Deus vai permitindo e que a gente vai encontrando um pouquinho dos santos com as pessoas que estão à nossa volta, né? Deus vai pulverizando esse aroma de santidade que você vinha falando, né? E as pessoas à nossa volta, a gente vai percebendo um pouquinho daqui de um pouquinho daqui de outro, e aquilo vai... A presença de Deus, ela vai tomando conta dos espaços que a gente vai convivendo, né? E Mateus, curioso, né? isso. Mateus, o que eu acho interessante é que hoje eu tinha vários compromissos, né? E eu disse, não, meu compromisso maior é com Deus e com a minha própria história, que foi Ele que me deu de presente. Então eu preciso cancelar todos. Ainda não tenho o dom da bilocação. Da quarta bilocação. Então, eu preciso contar minha história, né? E eu acho que as histórias, elas... Muitas pessoas vão se conectar, outras não, né? E o que importa é que você tem que fazer a sua parte. É como eu falei, a questão da multiplicação, né? Porque ninguém sabe o que passou na sua vida. Mas quando você abre a boca e conta a tua experiência,
com Deus, você está evangelizando. E é importante isso acontecer, né? Porque se a gente não faz, se não falares, até as pedras falarão, né? Falarão. Então, Exato. é melhor a gente falar. Exatamente. Legal. Muito bom, Legal, muito legal. bom, muito bom. Eu fiquei viajando aqui, um assunto nada a ver, desculpa. É porque na hora que ela tava falando de... Tava tendo uns... Era aqui não, Não, né? era lá fora. Graças mas eu fiquei a preocupado. Deus. Nada. Mas enfim, enquanto ela tava falando de São Miguel, eu fiquei viajando lembrando aqui, né, de uma vez que eu fui lá na Paulinas. E aí ela falando da imagem, eu tava lembrando. Por que? Não sei, né? Desculpem se eu estiver fugindo do assunto. Mas é porque eu tava lembrando. No dia que eu cheguei na Paulinas mais Tamires, eu acho que era no final de semana, não sei se era sábado, tinham assaltado um dia antes a Paulinas, né? E aí tava todo mundo assim meio... Tinham acabado de abrir, né, a Paulinas, e aí estavam descobrindo que tinham assaltado e tudo. Foi até no ponto novo lá da Paulinas. E aí, quando pensa, não, segurança vem descendo lá de cima. Não consegui levar nada não. E ele vem com São Miguel no braço, né? Tá aqui, ficou lá em cima, não consegui levar não. Era um São Miguel grandão. E aí tava sem a espada dele, né? Aí isso aí que foi, aí ele deixou ali, aí tava tudo em paz, só tinha levado, parece que o dinheiro que tava no caixa. E aí, quando ele voltou de cima, ele veio com a espada, né? Eu fiquei imaginando, confusão grande, que deve ter sido São Miguel que ali o pau comeu, não, ali foi grande. Foi briga feia. Ave Maria. Mas eu tava lembrando aqui do nada, cara. Mas pode ter certeza. Quem tem São Miguel como seu protetor é defendido mesmo. Né? Eu acho que a briga é muito feia. Enquanto eu tava falando aí, eu tava pensando, né? Recentemente no grupo que a gente tem, todos nós fazemos parte, né? Geração Aleluia. Uma amiga nossa tava falando que teve um sonho também. A Jane, abraço Jane, tamo junto. E aí ela tava falando sobre isso, né? Eu não tinha, até hoje, uma devoção com São Miguel Arcanjo, né? E aí ela falava que tinha um sonho, nesse sonho, uma mulher dizia que tava... Eu não vou lembrar dos detalhes, sou péssimo com os detalhes, né? Algumas coisas eu lembro, outras não. Mas ela dizia, né? Eu sou a tua mãe e vou cuidar dos teus caminhos. E essa mulher caminhava por um deserto e esse deserto ia florindo, uma coisa assim. E aí, em seguida, uma voz de homem bradava, né? E dizia... Eu sou o São Miguel Arcanjo, eu sou o São Miguel e vou cuidar dos teus caminhos, né? E ali no geral, eu sempre ouço muito sobre São Miguel, né? Geralmente, quem tá em missão, assim, geralmente ouve, né? As devoções, as experiências que tem. E eu sempre ouvi com muito respeito e muita fé, crença mesmo, acreditando, de fato. Mas nunca recorri a ele de uma maneira muito mais direta, né? E aí... ouvindo isso, né, eu fiquei com aquilo no coração. Caramba, interessante esse sonho, né? E agora, te ouvindo falar e a gente trocando ideia aqui, conversando, me deu vontade de ser devoto de São Miguel, de uma maneira direta, sabe? Sim. E aí, eu não posso dizer assim que foi uma experiência sobrenatural, mas... a partir de hoje eu vou ter uma devoção direta com São Miguel. O livro do Padre Pio, né, diz o seguinte, que o próprio Padre Pio dizia: quando você for visitar o meu corpo, visite primeiro São Miguel Arcanjo, que é logo perto, meia hora de viagem de carro. Então, tal que eu cheguei, pra você ter uma ideia, quando nós fomos para São Giovanni, eu cheguei em Fódia 6 horas da manhã. O ônibus, eu cheguei de trem com meu marido. O ônibus estava esquentando, lá muito frio, né? O ônibus estava ligado lá esquentando, esperando os passageiros. Quem eram os passageiros? Só eu e o Marcos. Eu fui sentada ali no chão conversando, tentando entender um pouco do que o senhor do motorista estava falando. Mas foi uma viagem assim incrível, né? E quando chegamos lá na frente da casa Alívio de la Sofrência, que é justamente o hospital, que Padre Pio olhou para aquelas pedras e disse: o Senhor quer que construa aqui um hospital. Aí todo mundo, esse padre é doido, como é que vai água encanada para aquele local, né? Como é que a gente vai construir? E aí Padre Pio dizia o quê?
Nossa Senhora Nossa Senhora vai abrir o bolso do povo. É isso. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá na frente da casa livre de la sofrência, eu digo, Marcos, a gente vai ter que ir. Aí o rapaz disse, ó, o corpo dele tá ali, logo na frente. Aí eu digo, não, eu quero ir para São Miguel Arcanjo, primeiro para a gruta lá, para depois conhecer o corpo do Padre Pio. E assim a gente fez. Então, assim, se Padre Pio disse isso, como não ser devoto de São Miguel também, né? Pode ser uma curiosidade minha mesmo aqui que surgiu. Como foi a experiência, né? De estar ali, pertinho, né? Do corpo daquele que a gente tanto ama, né? Porque eu partilho desse amorzinho que a gente tem por Padre Pio, desse carinho que a gente tem e do quanto a gente se inspira pelo amor que ele entregou, né? Pela vida que ele entregou por Jesus. Como foi? Eu tive nessa excursão, nessa viagem que eu fiz com meu marido, Sim. eu tive 2 experiências para que eu nunca colocasse nenhum santo, Padre Pio, São Francisco, na frente de Maria, né? E Deus sabe os caminhos que eu tomei na época da pandemia. Eu andei pensando, será que não é para eu ser de outra religião? Imagina você ver tudo isso e cair nessa tentação, né? Então, por isso que Deus me permitiu estar aqui hoje, para contar minha história, né? É bom que vocês tragam para cá pessoas que têm uma história para contar, mas pessoas que possam se escutar. Tem uma história, né, para ouvir. Que tem isso. Eu acho que deveria existir a religião da cadeira, né? A religião da cadeira. O apostolado da cadeira. Você bota a cadeira, senta e pronto, fica lá e a pessoa fica falando. Né? A pessoa só quer. Eu tô aqui contando a minha história e me ouvindo. Porque Deus deu 2 ouvidos e uma boca que é justamente pra gente ouvir mais. Exato. Né? E aí, você perguntou sobre essa experiência e isso me tocou muito. Porque o sentimento que eu tive onde Nossa Senhora apareceu na França foi muito melhor do que estar diante do corpo do Padre Pio. Nossa. Né? Então, assim, para mim essa pergunta foi um presente, porque eu precisava disso. E quando eu cheguei lá, que era na Rua do Bac, na França, em Paris, eu não sabia onde era, eu só sabia que era na Rua do Bac, que tinha lá aquela capela onde Nossa Senhora apareceu e pediu para fazer a medalha milagrosa para Santa Catarina de Marillac. Sim. E aí eu disse, Marcos, eu não sei onde é, e eu não sei falar francês, mas embora lá. Aí eu vi um mendigo, e aí eu perguntei para ele, onde fica? Onde fica? Aí mostrei minha medalha. Aí pegou na minha mão e me levou, acho que uns 4 a 5 quarteirões depois, até a capela lá, né? E para mim foi uma experiência muito grande, porque imagina só o que aconteceu. Eu sentada, as igrejas são muito suntuosas, né? Uhum. O pessoal vai mais para tirar foto do que para viver a experiência com Deus, né? E, no entanto, nessa igreja, eu senti muita vontade de ficar ali só fazendo minhas orações. Aí eu vi assim, confessionário e vi português. Eu digo, eu vou sentar aqui, vou rezar meu terço. Essa senhora era uma senhora, ela tinha uma pele morena, né? Quase negra, com a sobrancelha grossa, uma roupa azul, um azul celeste, que não dava uma volta, a roupa bem engomada e um véu. E ela estava com o texto na mão, né? E aí, eu olhei para ela e olhei lá português, então só falta ela, né? E eu comecei a fazer minha oração e meu marido ficou tirando foto da igreja. E aí, ela se levanta, quando ela viu que eu estava rezando o texto, ela se levanta, olhou para mim, sorriu, aí fez assim. Aí pegou na minha mão. E aí ela ia de mão dada comigo até o altar.
falando em francês e eu entendendo, eu não sei francês. Meu Deus do céu. E ela disse que tudo que eu pedisse naquele altar, eu ia conseguir. E eu confesso a vocês que eu ainda não consegui. Mas que eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque se Nossa Senhora me disse, é porque vai acontecer, né? E ela me deixou ali, me explicou que naquela cadeira Santa Catarina estava, e aí saiu. Aí eu disse, Marcos, aquela mulher disse que a gente vai conseguir tudo que a gente pedir aqui no altar, bora se ajoelhar, bora rezar. Aí o meu marido se ajoelhou comigo, a gente ficou rezando. Quando ela, eu tomei um susto assim, ela bateu aqui e disse, aí me deu uma medalha, e deu uma medalha para o Marcos. E a gente tem outras histórias da medalha milagrosa na nossa vida, né? Então você imagina isso me acontecer. E logo depois, no dia seguinte, a gente foi descendo ali para Chamonix, Ravenna, Assis, Veneza, até chegar em Roma, né? E de Roma a gente se despediu do pessoal que estava conosco e fomos para São Giovanni Rotondo. E aquilo que eu senti lá diante do corpo do Padre Pio, claro, eu me emocionei, mas não foi tão emocionante quanto essa... Existiu ali, era muito perto, sim, um acontecimento do outro, por isso que eu fiz essa comparação, sim, né? Mas aconteceu algo muito incrível. Diante do corpo do Padre Pio tinha uns bancos, uns 4 bancos, e eu vi aqueles bancos, eu digo, todo mundo aqui ao redor do corpo, podendo estar lá em cima, olhando para ele, orando, e vendo o corpo dele mais nítido, porque o povo ficava assim, olhando, né? E aí eu subi, fiquei lá. E a guarda foi brigar comigo. Eu estava no auge da minha oração, a guarda foi brigar comigo. Porque ali era local de freire e de padre. Era dos religiosos, né? E eu estava lá num local indevido, né? Mas, assim, a experiência que eu tive foi muito linda, porque no filme tem uma criança, o próprio Padre Pio, né? Quando o pai dele está indo embora para o Brasil, sim, e aí ele diz, Papa, né? Na hora lá que eu estava ali venerando ali aquele corpo, né? Aí eu ouvi uma criança nos braços do pai dizendo, Papa! Quando essa criança disse isso, eu olhei assim, como se fosse Padre Pio dizendo Papa, né? E aquilo ali para mim foi muito comovente. Aquele pai, né? Papa, né? Porque você tratar Deus de pai, meu papai, né? Meu paizinho, né? É isso. Ai. Temos, deixa eu ver se Júnior, hein? Conversa vai pra acabar, não acaba não. Vamos fazer mais 3 horas aí? Vamos, eu acho digno. Vamos botar uma sósia dela nos outros 80 compromissos que ela tem hoje. Aí vamos... É isso. Então, já caminhando aqui pros nossos finalmente, não sei pra que acaba essas conversas. Não tem necessidade de acabar, não. Vamos montar esse apostolado que não acaba. Sentou na cadeira, fica aqui pra sempre. Exatamente. Mas só reforçando isso que você, aproveitando que o Matheus lembrou aqui, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né? Sobre essa oportunidade que alguns convidados têm de chegar aqui e se ouvir. E a gente já ouviu, né? De algumas pessoas. Por exemplo, chegar uma pessoa aqui e alguém chegar pra gente e dizer, poxa, não precisava de fulano, mas fulano precisava dele mesmo para se ouvir, né? E assim, não julgando um ou outro, longe de mim, até porque não é função nossa isso, né? Mas são as oportunidades que Deus dá. Que acima de tudo... Todo convidado que vem aqui, ele vem porque Deus quis, né? E mais do que para nós, para quem está ouvindo, é para ele, né? Ter essa oportunidade de se ouvir e de reviver. Porque muitas vezes na correria da vida não tem a oportunidade da gente olhar e enxergar as coisas que Deus faz na nossa vida. Quando a pessoa senta aqui, tem a oportunidade de estar em casa e de outros, alcançar outras almas e de se alcançar através do seu testemunho, né? Muito obrigado pela sua história. Foi incrível. Muito obrigado. Foi incrível. Mas, como esse episódio está saindo no mês de maio, né, um mês dedicado a vocês, mulheres,
Que, Nossa, mãezinha. ainda bem que Deus fez a mulher, viu? Porque... Graças a Deus. Ou coisa bonita é mulher, porque homem é bicho feio. Mas um recado que você possa dar para as mulheres que estão em casa acompanhando, que se inspiraram na tua história hoje, né? Para que elas permaneçam, né? Um recado que você pode dar para essas senhoras e garotas. Mês de maio, mês das mães, né? É isso. Mês das mães. Você que é mãe, né? Direcionada para as mulheres que são mães, Legal. né? Evangelizem, né? Evangelizem. E eu sempre digo assim, um casal que reza juntos jamais se separa, né? É necessário essa oração, principalmente a oração do terço, Sim. né? Eu digo isso, eu também estou me ouvindo para isso, né? E como é importante, como é diferente você caminhar com Maria. Nas vezes em que eu soltei a mão de Nossa Senhora, eu senti que ali não era meu caminho. Então, nesse mês de maio, segura nas mãos da mãe e pede para passar na frente. Gleidismar, muito obrigado pela presença. Eu espero que o podcast tenha sido legal para você também. Pra gente foi, meu muito Deus, legal. Foi incrível. Espero que você tenha gostado. Sinceramente, estou aqui explodindo de gratidão. Graças a Deus. Graças a Bendito Deus. seja Deus. Graças a Deus. Inclusive, o que você tem a dizer pra pessoa que tá, olha, cadê? Bota na minha câmera aqui, ó. Você que ficou até aqui e não se inscreveu nesse canal, a Gleidismar vai puxar a tua orelha agora. Olha eu. Né? Gleidismar, diga pra essa pessoa se inscrever, diga. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Se inscreva nesse canal. Não deixe para amanhã, não. É agora. Sabe por quê? Porque nós estamos passando tempos que é necessário escutar aquilo que nos engrandece. Eu sempre digo que aquilo que não constrói, destrói. Então, se o dom pode, constrói, por que não se inscrever? Se inscreva agora. Não deixa pra depois, não. Boa! E é isso, meu povo. Um cheiro no coração de todos vocês. Rezem por nós, rezem pela família da Gleidismar, Isso. rezem pelo apostolado oração. dela, né? É útil a oração de vocês, tá bom? Não pense que é conversa jogada fora, não. Todas as orações de vocês são importantes. É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.